Alessandro, e hoje eu vou comentar o número 84 da coleção de capa vermelha da Salvat. Número esse dedicado aos novos guerreiros. E eu devo dizer que essa edição aqui, ela traz o que tem de bom e o que tem de ruim nessas coleções de Marvel da Salvat. Ela é um excelente exemplo dos pontos altos e dos pontos baixos. Vou começar pelos pontos altos. Ela traz um conto de histórias que eu acho que não tinha muita chance de ser publicado no Brasil, de ser publicado dessa maneira, né? Saiu aqui em formatinho, mas dificilmente eu esperava ver isso ser publicado aqui. Não sei se. E está aqui, está nessa coleção, isso é muito bacana. Em compensação, nós temos um descuido absurdo com o texto, um descuido absurdo com tradução, com revisão. São coisas dignas de Google Tradutor ou ainda piores. Há frases que literalmente não fazem sentido. Tem balões trocados. A Salvat, ela tem sei lá, talvez o pior tratamento de texto de todas as editoras brasileiras. E olha que a disputa é terrível. Vamos pensar os erros que a Panini cometeu nos encadernados de Walking Dead, talvez que a Devir cometeu em alguns mangás, mas a quantidade de erros num quadrinho como esse aqui é absurda. Inclusive, enquanto eu lia, eu lembrei de um professor que eu tive na época da faculdade, professor de filosofia, de um caso que ele contou que um amigo dele havia traduzido um texto do alemão, e ele, esse professor, havia feito doutorado na Alemanha, esse amigo pediu, você pode revisar o texto que eu fiz, a tradução que eu fiz? Beleza, né? O amigo falou, ele falou, revisa o texto, e quando ele foi revisar, ele falou pra gente assim, me arrependi profundamente, palavras dele, porque eu não tive que revisar, eu tive que traduzir de novo, porque assim, o que ele havia escrito não fazia sentido em português. E ele disse, tudo bem o cara não saber alemão, não entender o alemão, mas será que ele não entende português? Será que ele não leu aquilo que ele traduziu? Eu me peguei perguntando isso diante dessa edição aqui. Será que ninguém leu isso aqui? Alguns erros crassos. Por exemplo, né, eu vou listar alguns. Ah, algumas edições elas se passam durante o crossover Atos de Vingança. E as edições desse crossover, parte dela, quase todas, tinha um recordatório inicial para falar que elas pertenciam a esse professor. E a recordatório é assim: Atos de Vingança, a tradução da Salvat. A maior equipe de supervilões continua aqui, no apartamento de Eric Master. Então você fala, cara, a equipe de supervilões está no apartamento, não faz muito sentido. Aí eu fui ver no original, fizeram, adaptaram Team Up como equipe. Tá, não acho a melhor das traduções, mas vai. Funcionou. Daria para ser num outro contexto. Nesse contexto aqui, a coisa fica deslocada. Né? Talvez Atos de Vingança, a maior aliança de supervilões, ficasse melhor. Mas tá bom, isso é uma opção de tradução. Vamos ver cá coisas muito piores. Há uma fala de, de um vilão que ele diz assim, é o vilão que está organizando os atos de vingança. Aí a fala dele é de um herói está lutando com um outro vilão e ele diz: provaria ser essencial para meus objetivos se ele perdesse. Cara, essa frase não faz nenhum sentido. Eu fui olhar no original, eu tenho o omnibus original dos atos de vingança. E eu fui olhar a palavra que está lá, é disruptive. Essa palavra disruptive foi traduzida como essencial. Eu não sei como, não sei de onde tiraram isso. Podia ser, talvez assim, provaria ser prejudicial para os meus planos que ele perdesse. Talvez algo desse tipo, né? Mas assim, cara, não faz. Aqui já não foi uma opção de tradução, foi uma alteração do sentido. Agora, olha só outra frase. Agora aqui é um erro de revisão crasso. Saia do meu caminho ou sofrer as consequências. Sofra, né, minha gente? Nossa, eu sofri pra caramba lendo isso, né? O personagem que aparece com dois nomes, Júpiter e Júpiter. E olha só uma frase também que aparece. Sua existência representa tudo que o ladrão das estrelas representa. No contexto lá, pelo menos estranho, né? Cara, esses são só alguns, né? São vários. Tanto na primeira metade do encadernado são vários. E eu acho profundamente desrespeitoso com o leitor. E, assim, nessas horas eu quase celebro a coleção das Espadas Selvagens de Conan não ter saído. Eu quero muito que essa coleção saia, vou fazer essa coleção, né? Mas eu quero que trabalhe o texto direito, né? Então, sabe, ter mais tempo para dar uma olhada no texto pode ser melhor. E o que eu acho é o seguinte, né? Isso tudo se tornou ainda mais lamentável nesse encadernado, porque é um material que eu curto muito, né? E vamos falar dele e você falar de coisa boa. Aqui nós temos o início dos Novos Guerreiros. Essa edição, ela
compila duas edições de MyThor, né? Que é os números 411 e 412, que são escritos pelo Tom DeFalco, desenhados pelo Ron Frenz. Essas duas edições passam durante o curso do Veratos de Vingança, e é aqui que a equipe aparece pela primeira vez. Aqui nós não vemos a equipe sendo fundada, isso vai ser desenvolvido na mensal da equipe, que nós temos aqui os números 1 a 6 de New Warriors, a mensal dos Novos Guerreiros. Essa mensal é escrita pelo Fábio Nicieza e desenhada pelo Mark Bagley. Talvez pelo fator nostalgia, cara, eu vibre muito, eu gosto muito dos desenhos do Mark Bagley. Eu, quando lembro do Homem-Aranha, quando penso no Homem-Aranha, é nos traços do Mark Bagley que eu lembro, assim, não tem jeito. Eu nem lembrava que ele tinha desenhado os Novos Guerreiros. Os números da revista do Thor, eles são desenhados pelo Ron Frenz. Deixa eu mostrar aqui um pouco agora os desenhos do Ron Frenz. Essa edição, inclusive, da edição do Thor, foi bacana, nem se lembrava disso. Mas elas têm um combate que eu gostei muito, que é um combate entre o Thor e o Fanático. E o Fanático fica rindo do Thor, dizendo que nada pode movê-lo, e o Thor topa o desafio e ele faz o Fanático dar passos para trás. É bacana essa edição. Bom, mas continuando, o Fabiano Cieza, falei que elogiei o Mark Bagley, né? Ele é um roteirista que eu tenho bastante o pé atrás. E eu devo dizer que talvez Novos Guerreiros seja o melhor trabalho dele que eu já li, pelo menos eu não estou lembrando de outros, né? É algo que realmente empolga. Nós temos aqui a formação de uma equipe de heróis jovens. Todos os personagens, à exceção de um, o Radical, já existiam. O Radical vai ser o fundador da equipe. O Radical é esse aqui que está no meio aqui. Bom, quais são os personagens? O Nova, a Namorita, que está logo acima do Radical, a Flama, que está ao lado dela, o Speedball, esse aqui, e o, que vai ser depois de Justiça, mas aqui se chama Marvel Boy. E todos esses personagens são muito diferentes entre si. O Radical é uma espécie de Batman em formação. Teve os pais assassinados e ele resolveu usar sua fortuna para declarar guerra ao crime. Ele não tem poderes, ele tem preparação. Além dele, nós temos um garoto que é fã dos Vingadores e que quer ser herói. Nós temos um moleque zoeira que tem pais que só brigam. Nós temos uma moça insegura quando ser super-heroína, que tem um desejo de ter a vida normal. Nós temos um herói mais velho que estava sem poderes e os recupera. Nós temos a prima do rei da Atlântida, que é a personagem mais segura de si. E a interação entre eles é muito boa. A equipe vai sendo construída aos poucos, eles vão ganhando intimidade, vão formando amizade. É realmente uma leitura bem agradável. Aqui o Nicieza ele parece seguir um pouco o estilo do Claremont nos X-Men. Inclusive ele vai plantando algumas situações que só vão ser mais desenvolvidas para frente. O Claremont era mestre em fazer isso. Vou dizer que isso aqui é um gibi raiz de super-heróis. E como eu disse, tem a leitura muito agradável, que só foi atrapalhada, claro, por esses erros grosseiros da Salvat. Seria um sonho ver isso reunido, essa série toda reunida numa coleção talvez da Panini, essas coleções históricas que a Panini lança, a coleção histórica Marvel. Seria muito legal ter pelo menos os 25 primeiros números que são desenhados pelo Mark Bagley. Eu sei que é muito pouco provável, mas como eu costumo dizer várias vezes aqui no canal, sonhar não custa nada. Foi legal ter matado a saudade dos personagens, lendo essas histórias. Eu li isso na adolescência, né? Pelo menos o que saiu aqui nos formatinhos, mas ao mesmo tempo irritou bastante ver um material tão bacana numa edição de capa dura, uma edição que não é barata, ser tão maltratado do jeito que foi. Bom, é isso que eu tenho para dizer. Peço que se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um abração e até o próximo vídeo.